dos irmãos Brazão. Agora, o delegado Rivaldo, de fato, foi um choque. E aí, na matéria, você viu, ele estava ali ao lado da família. A gente tem a foto, a gente tem a imagem, logo após o crime. Olha aí, o delegado do seu lado esquerdo, de terno e gravata vermelha, mãe e pai de Marielle Franco, aqui no canto o deputado Marcelo Freixo. Ele prometendo à família uma atuação enérgica, a prisão rápida dos não só executores, mas também mentores do assassinato. Pula para a foto de ontem, Rivaldo preso pela Polícia Federal, com a conclusão do inquérito, que o aponta como um grande mentor do assassinato, como um grande mentor do que fez a investigação ficar emperrada por anos, de um grande cabeça de toda essa trama terrível, cruel, covarde contra Marielle Franco. E isso nos traz um sinal de degradação do meio político, de degradação do meio policial. A gente vê um delegado-geral, a autoridade máxima da Polícia Civil do Rio, envolvida até o pescoço, como disse a carioca no VT que você acabou de ver, no assassinato de uma vereadora da cidade. E aí, casa com a avaliação do Osmando, é uma certeza, Osmando, de uma impunidade que, nesse momento, diante dessa investigação, perdurou por muito tempo, porque, de fato, as pessoas que estavam à frente dessa trama na busca da impunidade tinham poder de influência e influenciaram até onde puderam para que não fossem presas. Mas hoje, a Polícia Federal põe atrás das grades. Osmando. Nandis, os fatos de ontem trazem a gente algum alívio e uma certa esperança, como bem disseram as pessoas nos depoimentos, nos vídeos que você mostrou. Alívio e esperança, porque depois de 5 anos de silêncio absoluto em relação aos mandantes, vê-se agora que a Polícia Federal, ao entrar no caso, a partir da posse do presidente Lula, conseguiu, através do trabalho do Flávio Dino e do Capelli, conseguiu realizar um trabalho de investigação que a Polícia do Rio de Janeiro não vinha fazendo há 5 anos. Mas traz, ao mesmo tempo, uma tristeza profunda. A gente vê essa degradação que tomou conta da cidade do Rio de Janeiro, das políticas públicas do Rio de Janeiro, dos serviços públicos do Rio de Janeiro, com o envolvimento não só de delegados, não só do Rivaldo Barbosa, mas de governantes e de políticos com mandatos, como os irmãos Brazão, um deles deputado federal, que foi 12 anos vereador na Câmara do Rio de Janeiro, e está no 2º mandato de deputado federal. O irmão dele, que foi também deputado estadual durante 14 anos, foi vereador e foi escolhido pela Assembleia Legislativa do Rio para ser conselheiro do Tribunal de Contas e foi nomeado pelo governador de então. Pois bem, este cara, como conselheiro do Tribunal de Contas, foi afastado e preso por envolvimento com o esquema de distribuição, de malversação de distribuição de verbas públicas. Ora, o que ocorre com o crime da Marielle? O Braga Neto, que era o interventor federal da segurança pública no Rio de Janeiro, nomeado pelo Temer,
nomeia o Rivaldo Barbosa para ser o chefe da delegacia de homicídios da cidade. E no dia seguinte à nomeação, a Marielle e o Anderson são assassinados. O que faz o delegado Rivaldo, aquele que tinha a obrigação de investigar, de apurar, de prender e de apontar os mandantes. Ele dá o ombro para que a família possa chorar a morte, porque ele conhecia a família, conhecia a Marielle, conhecia o Freixo, dá o ombro para que eles chorem, e no extremo da hipocrisia, da perversidade, que aí se revela uma perversidade sem tamanho, ele senta no mesmo dia em cima das investigações para não permitir que o crime fosse apurado, para, na impunidade, proteger os mandantes. Isso é uma coisa que a gente fica profundamente triste numa cidade em que, em 8 anos, 6 governadores foram presos ou afastados do cargo. Isso significa que estas pessoas que mandaram matar a Marielle têm uma influência, sempre tiveram influência dentro da política do Rio de Janeiro, inclusive o domínio absoluto sobre áreas de milícias, como a Zona Oeste, que é uma área que tem 43 bairros, tem 73% do território do Rio de Janeiro. Sim. E eles são eleitos por lá, dominando com especulação imobiliária e com crimes praticados contra a população. Cíntia Lages. Pois é, essa história da Marielle, do envolvimento, né, eu também, como Osmando, me choco, e assim, a gente já tem um certo conhecimento sobre a milícia do Rio, sobre o que acontece no Rio de Janeiro, a partir das prisões, né, do ponto de vista político, e de como a milícia, de como a contaminação, ela chegou ao mais alto nível da política e das instituições no Rio de Janeiro, envolvendo tribunais, assim, em todo lugar. A contaminação, ela é total mesmo, parece um vírus. Então, eu acho que eu só consigo imaginar pelo vírus. E quando a gente desce um pouco para pensar no Rivaldo Barbosa, eu estava vendo que ele ia muito além do que proteger só a milícia. E eu acho que chama a atenção um fato que envolve até o Piauí, que é a morte daquele garoto em 2015, o Eduardo de Jesus. Ele tinha 10 anos, ele foi morto durante uma operação no Morro do Alemão. E aí o Tribunal de Justiça acabou arquivando o caso. E a mãe dele, a Terezinha de Jesus, na entrevista a um site, disse o seguinte, que agora ela tem esperança de ver o caso ser retomado. Então, ali, entendeu-se que houve um erro da polícia na época, tinha depoimento dos moradores. O menino foi fuzilado, estava numa escada. Então, assim, como aquilo foi legítima defesa? Olha a imagem aí do caso, Cíntia. Os pais e a criança. É tão absurdo, mas aí eu acho que joga luz para que essa investigação, que ela não vai parar. Eu assisti hoje uma entrevista do promotor do Ministério Público, que é quem sempre esteve à frente desse caso, porque diferente das polícias no Ministério Público não tem troca, não tem substituição de promotor. Ele até explicou isso. Sim. Eles são irremovíveis, né? Quando começam com um caso, eles vão até o final. E ele estava dizendo que sim, que embora o ministro tenha dito que a investigação está encerrada, né, por parte da Polícia Federal, isso não quer dizer que não haja outros fios para serem descobertos. Eu acho que essa história do garoto, do Eduardo, é um caminho, porque mostra que ele também protegia os maus policiais. Não era só a milícia. Aliás, é difícil a gente saber o que é polícia, o que é milícia, o que é político, o que é conselheiro. Isso. No Rio de Janeiro não tem mais essa separação, não tem mais como você saber, né? Isso, Cíntia, é certamente um desdobramento da delação do Rony Lessa que a gente vai ver. Porque um braço da delação concluiu o caso Marielle. Mas tem outros casos que foram apartados do processo
e que trazem fatos como esse, por exemplo, sumiço de inquérito. Tem denúncia de sumiço de inquérito feito pelo Rony Lessa dentro do processo. Tem um caso lá que foi mencionado também, até o nome do homem é um apelido interessante, eu não vou lembrar agora, que foi, também desapareceu, sumiu, ninguém sabe onde foi parar esse inquérito. E a movimentação de dinheiro, né, que ele movimentava, tinha uma mesada. Tinha uma mesada, gente. Uma mesada para o Rivaldo que vai ser investigado. Foi denunciado pelo Rony Lessa. É outra linha de investigação. Ou seja, o caso Marielle vai abrir várias frentes para vários processos, como você destacou, esse do garoto piauiense. Pode ser mais um reaberto. Ele não era só soldado da milícia. Sim. Né? Então, assim, ele era alguém corrupto, não importa qual seja a instituição, ele era corrupto, ele estava lá para prestar o serviço para a corrupção. Sim. Não importa se é só milícia, porque esse caso envolvia a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Não era milícia, eram policiais que fuzilaram um garoto de 10 anos. Alessio, e o deputado Chiquinho Brandão? Amanhã tem reunião da CCJ, deve ir em que rumo? Agora, parece que o voto é aberto, né? É aberto, Ananias. As previsões para que eu acompanhei... Para manutenção ou não da prisão, será se alguém vai votar contra a prisão? Moral da Câmara, né? Por favor. Olha, há a previsão de que a Câmara vá referendar, né? De que vai confirmar essa prisão e a saída dele. Agora, eu acredito, Ananias, infelizmente, eu tenho essa convicção de que ainda vai ter alguém para ficar do lado dele. Apesar do voto ser aberto, pode ser que alguns queiram ali se ofuscar dessa decisão. Podem também não votar, podem não comparecer, né? Isso, para mim, na minha avaliação, já seria um voto positivo. Já seria um voto a favor, porque você não está se manifestando, ou seja, se você está omitindo, você está apoiando. Então, nesse momento, todos os deputados têm que se posicionar, até porque o próprio partido dele já se posicionou, né? É esperado aí que toda a bancada do União Brasil vote também para confirmar essa decisão. Agora é realmente esperar, porque ele já foi expulso, né? Já foi expulso. Foi. Agora, quem não votar é porque está apoiando, Ananias. Passa pano, o Daniel Silveira, infelizmente, não está lá para votar a favor dele, né? Aquele deputado que arrancou a placa da Quebrou a placa da Marielle. Lembra? Quebrou e era um símbolo anti-Marielle. Foi eleito com essa bandeira. Foi eleito com essa bandeira. Coisa horrorosa se a gente imaginar isso. Kátia. Olha, são vários pontos. Aí a corrosão das instituições no Rio de Janeiro, a Cíntia deixou bem claro, ilustrou bem, não se sabe mais o que é polícia, o que é político, o que é o poder que investiga, o poder que julga, não se sabe mais. E ficou bem claro aí a ação do delegado no sentido exatamente de dificultar as investigações, as câmaras que nunca eram encontradas, o rastreio do veículo, N coisas que foram feitas. A nomeação do outro parceiro para a delegacia de homicídios um dia depois do assassinato. É uma teia, né? Na verdade, e é exatamente esse ponto aí que a Cíntia trouxe, dos processos que virão, que eu nem sei, né, se irão adiante, porque quando você começa a mexer, né, e vai aí, se chegou no deputado, pode chegar em outros nomes maiores, e quando você começa a mexer, começam a aparecer nomes, e a gente não sabe até que ponto e que pessoas estão envolvidas aí em tudo que acontece no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um caso no Brasil aquele exemplo de não deixar acontecer nos demais estados, porque se acontecer, enfim, é o fim. Agora, a questão do delegado, ela para mim é muito emblemática, porque a família, num momento como esse, ela tem uma confiança, a materialização de que pode acontecer, a primeira materialização de que a justiça pode acontecer, está na figura do delegado. Né? É depositada uma confiança, é depositada uma esperança na figura do delegado, porque é ele que conduz o inquérito. A gente ouve muito falar em inquéritos que não dão em nada, né? Porque chega lá no judiciário, encontra vários defeitos, vários problemas, e criminosos que todo mundo, a sociedade sabe que cometeram crime, terminam livres por questões técnicas mesmo. E essa questão de confiar no delegado, de acreditar. Ali naquele momento o delegado é o super-herói da família. Sim. Quem a família deposita a esperança de ter aí você justiça. Agora vê, ontem eu estava assistindo a reportagem, a irmã da Marielle falando,
que esse momento, agora, ela reviveu o dia da morte da irmã, né? E, assim, se for até o fim, né, a gente vai ter um tribunal, a gente vai ter um julgamento. Eu realmente, quando tem nomes importantes assim, porque eles se protegem, né? É como eu estou falando, com certeza há um nome superior que também está envolvido em outras histórias, que também pode aparecer. Nomes foram desaparecendo, né? A gente viu que foram mortos aí, pessoas da milícia que também estavam envolvidos. Mas, assim, até chegar ao julgamento, é como reviver mesmo toda a situação. Vai ser uma dor ainda, essa dia a dia família, até lá. ela está passando por um momento bem